Já já, vou já começar, já chamar a pastora Vânia. Boa Aê! noite! Boa noite, minha querida. Tá me ouvindo bem? Ai, agora tô, eu tava sem fone, esqueci que eu já tinha colocado aqui. Ah, sim. Deixa eu Ah, só agora deu subir aqui um pouco. certo. Aê! E aí, pastora, boa noite, que alegria estar aqui com a senhora, né? Minha irmã, Um alegria privilégio. minha. É privilégio meu Deus do céu. Ontem, depois que eu assisti a live da pastora Lurdinha, eu falei, meu Deus, mas tanta experiência, né? É Tanta verdade. bagagem, né, de Deus assim. Olha, eu vou te contar, viu? Aí eu pensei, o que que eu vou falar, né? Várias coisas, né? Amém, amém. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? O pessoal já está entrando. Ontem muita gente entrou no final. Ficaram, eu perdi isso. Não, ficou gravado. Então, assim, esse é um tempo precioso que, mais do que nunca, a fé é algo importante na vida das pessoas, do ser humano, né? Sem fé, Exato. as coisas ficam mais difíceis, né? E assim, a gente percebe que a liderança naturalmente já tem essa responsabilidade de uma forma, às vezes, um pouco exacerbada, às vezes, um pouco deturpada. Então, é bom a gente ouvir pessoas que são referências, né? Pessoas que Oh, já meu passaram Deus. por seus processos ou que estão vivendo Amém. seus processos, né? É, Para nos é. auxiliar, para nos dar suporte. Nada melhor do que nós ouvirmos como as pessoas que têm uma autoridade espiritual, como elas conseguiram superar os seus medos, seus desafios, as lutas que vivenciam diariamente, né? Que não são extraterrestres, sofrem das mesmas dores, das mesmas dificuldades como qualquer ser humano, né, pastora Vânia? Uhum, com Então certeza. eu vou lhe apresentar aqui um pouquinho, mas a senhora vai falar que o meu coração se enche de alegria. Eu lhe ouvi falar, né? Eu ouvi sua voz. Amém. Então, Amém. assim, pastora Vânia, eu conheci a pastora Vânia através da Lívia, né? Minha parceira aí da celebração da igreja, minha irmã na fé, que já tem, nossas famílias têm uma história juntas. E a pastora Vânia, assim, tem uma história muito viva, né, dos milagres de Deus e de transformações na sua vida também, né? Que isso é que é importante, as nossas transformações de vida. E Uhum. eu queria que você, assim, se apresentasse, falasse um pouquinho de como nasceu isso na sua vida, o desejo pelo pastoreio, ou isso não era um desejo, depois isso foi colocado na sua vida, como isso entrou na sua vida, pastorear pessoas. Amém, amém. Laiane, é um prazer estar aqui. Obrigada, querida, por esse convite. Né? Obrigada a todos que estão aí nos acompanhando agora, né? Acabou de entrar uma amiga preciosíssima lá de São Paulo, a Viviane, né? Eita, coisa A boa! Vívia, desculpa, a Vivian, ela é uma intercessora, né? Uma amiga preciosa que Deus nos deu. E, bom, esse chamado, na verdade, ele foi algo que foi acontecendo na minha história. Eu não tenho pastores na minha família. No caso, eu sou filha de pastor, sou neta de pastor. Não, eu não tenho. Porém, os meus avós e os meus pais, eles eram cristãos e eu nasci num lar cristão. Fui criada ali eu digo que eu era rato de escola bíblica dominical, né? Então eu fui forjada numa escola bíblica dominical desde que eu me entendo por gente. E quando eu comecei com a minha idade de 8 para 9 anos, começou a destacar em mim um desejo de liderar pessoas. Então, eu comecei a liderar as criancinhas de 2, 3 anos de idade na salinha da escola dominical. Então, eu preparava as aulinhas, eu já com 9 anos de idade,
preparava as aulinhas, já queria dar aula para o berçário, né? E eu brigava porque ele chorava, e eu dizia, olha, vocês têm que prestar atenção, que a palavra de Deus, na minha cabeça, eu não entendia que eram crianças de 2 aninhos de idade, 3 aninhos. Entrou aí a pastora Elizabeth, amiga nossa, lá dos Estados Unidos. A gente está sendo ouvido lá nos Estados Unidos agora, viu? Que coisa boa, que bênção! Bênção demais. Então, Elaione, aconteceu isso, aí eu fui crescendo na igreja com essa predisposição a uma liderança, a me destacar entre as crianças, depois adolescentes, até que a minha primeira pregação aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu preguei a primeira vez numa igreja grande, que não era a minha igreja, era uma outra igreja. Nós estávamos fazendo tipo um intercâmbio entre adolescentes e jovens. E a nossa igreja, na época, ficou responsável pela palavra. E a outra igreja pelo restante da programação, louvor, enfim. E nós estávamos jovens e adolescentes reunidos e o pastor da minha igreja, na época, então, falou assim, olha, eu vou pedir a Vânia para dar a palavra. Eu passei 15 dias passando mal, porque eu tinha que pregar e eu não sabia como. Mas era algo que ardia no meu coração. E eu fui, preguei, nunca me esqueci o tema dessa pregação, que foi o céu, como ir lá. E eu preguei isso e eu só sei que eu comecei a pregar e não conseguia terminar a pregação. E eu dizendo, meu Deus, como é que encerra uma pregação? Até que o pastor daquela igreja chega e senta no último banco. Aí pronto, piorou a situação, né? O pastor lá, falei, agora pronto, agora o pastor aqui que não vai, né? E eu me constrangi com a presença dele. Mas quando terminou, eu consegui concluir a pregação, ele chega na minha mãe, coloca a mão no ombro da minha mãe e diz assim, Dona Aide, a senhora tem uma pastora em casa. E aquilo assim encheu meu coração, porque para mim aquela palavra foi uma confirmação ali, né? E eu fui crescendo com aquilo, passei da adolescência para a juventude, enfim. E aí, quando eu completei os meus 21 anos, foi quando realmente eu comecei a exercer o pastorado. Esse chamado de Deus na minha vida, o qual eu entendo que pastoreia multiplicar. E aí, então, a gente começou a multiplicar isso na vida das pessoas, né? Então, foi mais ou menos assim que começou esse chamado para mim. A senhora tem quantos anos de ministério pastoral, para a gente entender assim? 34. 34 anos, né? Quase a minha idade de pastoreio. Muita história, né? Muita história, muita coisa vivida, né? E assim, teve algum momento na sua vida que dificuldades que você tinha como mulher, como pessoa, foram difíceis de lidar no pastoreio? Foi, na época, então, naquela época, era muito mais difícil ouvir isso, a mulher pastoreando. Então havia um tabu muito grande, havia uma dificuldade muito grande. Na época, quem mais se destacava nessa área era a pastora Valnice Milhomens. Não sei se você já ouviu falar dela. Ela foi a desbravadora nisso, ela que encorajou outras mulheres, inclusive a mim, e para poder desbravar nisso aí, né? Então, a gente enfrentou muitos tabus, muitos preconceitos, né? Muitos pastores não aceitavam a gente na frente, num pastoreio, apesar de que era eu e meu esposo, mas o meu esposo viajava muito, ele tinha um emprego numa multinacional, então ele viajava muito. E eu ficava mais tomando conta da igreja. E aquilo, naquela época, era assim, complicado, né? Não era normal, né? Como hoje já é mais normal, né? Mas ainda época, hoje não. Tem dificuldades, muito, né? As pessoas têm essa dificuldade. Muita dificuldade. Então, assim, a gente teve dificuldade, sim, sabe? Para poder romper nisso, né? Mas o que manteve mesmo a chama acesa foi a convicção do chamado. Porque se eu não tivesse a convicção do chamado, eu teria desistido, né? Eu teria
como diz o outro, chutado o balde, né? E teria desistido do pastoreio, né? De cuidar de pessoas. Até que eu entendi que o pastoreio, ele vai além de administrar uma igreja. O pastoreio é você estar junto com a ovelha, começar a ter o mesmo cheiro dela. E eu aprendi muito com a pastora Raquel da Bíblia, lá de Gênesis, né? Que ela era uma pastora de ovelhas. Então eu comecei a ler muito sobre ela e fui entendendo, né, o posicionamento dela naquele meio ali, que naquela época também era mais comum aos homens, né? Na época ali de Raquel, era muito, muito pouco, né? Então ela, a Zípora, eram pastoras de ovelha. E aquilo me chamou muita atenção, né? Não que isso venha dar respaldo à teologia disso, né? A explicação teológica disso. Mas a posição dela ali, fazendo um trabalho que era mais peculiar aos homens, chamou muito a minha atenção. E me ajudou muito quando eu comecei a estudar mais sobre isso, a entender mais o que era esse pastoreio. Então, vai além de estar na igreja pregando ou fazendo qualquer evento, né? É algo assim que você tem que estar muito perto da ovelha, né? E a gente sabe que lidar com pessoas é lidar com diferenças, né? E faz parte da vida. Deus não nos fez um padrão. Deus nos fez pessoas diferentes, únicas. Inclusive, na live de ontem nós falamos sobre isso. Nós somos seres únicos, né? Sim. E aí, assim como somos únicos, somos diferentes, e às vezes essas diferenças acabam potencializando coisas que em nós não gostamos ou que em nós temos dificuldades, né? E Sim. isso acaba com o tempo, e principalmente eu vejo muito isso nas mulheres, né? Nas pastoras, nas esposas de pastores, nas líderes de célula, nos missionários. Eu vejo que há uma insegurança deles, na vida deles, e que eles acabam levando isso para o ministério. Teve algum momento da sua vida que essa insegurança como pessoa, mulher, que isso atrapalhou o seu ministério pastoral? Ou você sempre foi segura de si? Não, isso vem, né? Isso vem. É uma luta mental que todos nós passamos. Independente se você é pastor, é líder, seja lá o que for, psicólogo, eu acredito que todos nós entramos nas nossas crises existenciais. Então, essa crise, ela não é pecado. Ela acontece sim. Você pode ser uma super mega pastora, uma psicóloga uau, você pode ser uma pessoa hiper, super inteligente, mas tem um momento da vida, tem um certo ponto da vida da gente que começa as crises existenciais, né? Porque eu vim, para que eu vim, porque eu sou, para quem eu sou, e tem todos esses questionamentos. A diferença está em você se encontrar e se manter dentro da identidade a qual Deus estabeleceu para você. Quando você entende a sua identidade em Cristo, quem você é, essa crise vem, porém, ela não permanece. Porque essa crise, ela chegou até perto de Jesus. Só que Jesus, ele soube contornar a situação com sabedoria, que é o que nós precisamos aprender. Veja bem, lá no capítulo 3 de Mateus, final do capítulo, Jesus, ele é batizado nas águas. Então vem o Espírito Santo vem sobre ele, né? E ele ouve uma voz do céu, que vem uma voz do Pai, que constitui ele. Dá direito a ele, diz assim: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Então Deus ali estava estabelecendo, carimbando, selando a identidade de Jesus para a humanidade. Este é o meu filho amado. Logo depois que ele sai dali, ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ele é levado para ser tentado. E interessante que a primeira coisa que Satanás faz com Jesus, depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome.
E a primeira coisa que que Satanás tenta é trazer para Jesus essa crise existencial. Por uma única pergunta, uma palavrinha, uma pequena palavra que ela pode se tornar muito perigosa. Se. Então ele pergunta assim: se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, transforma essa pedra em pão. Então ali Satanás tenta trazer uma crise existencial para Jesus, no meio de uma grande necessidade. Então Jesus, ele estava com a necessidade de comer, ele precisava de pão ali. Então Satanás vem, entra com esse si, que é o que o diabo faz hoje conosco, por isso que muita gente entra na crise existencial e demora muito tempo para sair. Então o perigo não é vir à crise existencial, o perigo é permanecer nela. Como Jesus tinha total convicção de quem ele era, que ele acabou de ser, há 40 dias atrás, ser credenciado pelo Pai, ser selado pelo Pai, ouviu da boca do Pai: tu és o meu filho amado em quem eu me alegro. Jesus, nessa hora, ele percebe essa identidade dele e ele então fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, da boca do meu Pai. Então, Jesus, ele entendeu isso. Quando nós entendemos a nossa identidade, Laiona, eu não acredito que a crise existencial demore, não. Ela vem, mas ela passa. Pronto, a senhora tocou um assunto que, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Ontem eu disse a mesma frase para a irmã Lurdinha. O que acontece? E é por isso que é importante esse momento que a gente tem aqui para falar com pessoas que são liderança. Por que eu falo da liderança de uma forma geral? Porque os líderes, eles que fazem diferença para os seus liderados, né? Um líder, ele não é qualquer pessoa. O líder é alguém que vem para ajudar a transformar outras vidas, né? Para ser um agente de transformação. E nós percebemos, eu percebo, eu que palestro para mulheres, para esposas, né? Eu falo muito de esposa, de pastor e de liderança, porque é com quem mais eu tenho contato, né? E já tive um grupo, e a gente tem um grupo terapêutico de esposas de pastores. Então, assim, o que a gente percebe? Que essa imagem colocada e imposta sobre os líderes de uma forma geral, principalmente os líderes de uma denominação religiosa, acaba mostrando para essas pessoas de maneira deturpada que elas não podem ter crise. Que essa crise, na verdade, às vezes é um pecado, que a crise é uma coisa que eles estão... eles não estão tendo sabedoria, pronto, estão sendo fracos na fé, que eles não acreditam em Deus o suficiente, né? E por conta disso, várias pessoas têm entrado no nível de adoecimento intenso por não se permitirem serem cuidados para tratar essas crises e, a partir daí, viverem histórias diferentes em sua vida. A senhora falou algo que é super importante e eu acredito que quem está acompanhando a gente vai ver isso em todas as lives. Porque quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade sem deturpação, sem utopia, sem ilusão, eu consigo ser um agente de transformação na vida de qualquer pessoa que chega perto de mim. Sim. Então, assim, quando a fé vem na vida do ser humano, ela não vem para ser um peso. Ela não vem para ser um martelo a mais na cabeça da pessoa. A fé, quando ela vem na vida do ser humano, é para trazer a esse ser humano a liberdade, né? E ele entender que viver essas crises ou ter essas crises na vida não fazem dele uma pessoa fraca, uma pessoa sem valor, não fazem dele uma pessoa sem fé, não fazem dele uma pessoa cheia de pecado, porque pecadores todos somos, né? Então, assim,
é importante a gente começar a quebrar isso na mente das pessoas, né? Para que entendam que esposa de pastor, que líderes também passam por suas crises, mas que a Exato. fé e a certeza de quem eles são em Deus é que transforma, que pode transformar isso em liberdade e você ser um agente de transformação na vida do outro. E eu queria Exatamente. aproveitar e pegar esse gancho e perguntar para a senhora se em algum momento do seu ministério, que é um ministério já longo, a senhora sentiu que o ministério era um peso? Olha, Laiane, sabe uma coisa que eu entendo muito, que você falou sobre a liderança? Nós, como líderes, primeira coisa, antes de ser líderes, nós precisamos aprender a ser discípulos. Jesus nos chamou para fazer discípulos e não para fazer líderes. Aí corre um erro muito grande. Às vezes, a gente vê uma pessoa com talento, na igreja, por exemplo, uma pessoa com talento, uma pessoa cheia de dons, mas isso não quer dizer que ela é um discípulo. E a gente vai e já coloca ela como líder de alguma coisa. Ela chega lá na igreja, é um médico, é um psicólogo, é alguém que tem algum diploma, é uma pessoa capacitada na sua área profissional, é um coach, aí a gente pega e coloca para ser líder. E aí o que vai acontecer? Ele ainda não se transformou num discípulo. Então o líder, para que ele não leve o ministério com peso, ele primeiro precisa ser um discípulo. Quando eu entendi isso, todo o peso ministerial sobre mim passou. E graças a Deus que passou, eu era mais jovem. Né? Então, eu pude recuperar muita coisa, né? E hoje eu vejo uma nova leva de pastores, de líderes, né? Com esse peso, carregando o ministério com muito peso. Eu estava lendo, eu e meu esposo estamos lendo o livro de Jeremias, e Jeremias fala algo muito interessante. O Senhor fala algo para Jeremias, né? Fala assim, como é que você chama a minha mensagem de peso? Eu até anotei esse texto aqui, quer ver? Fala assim, ó, e se eles responderem, a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado essas palavras que mandei que não usassem. Então nós como líderes, como discípulos do Senhor, nunca podemos usar essa palavra. O ministério é um peso. O dia que nós usarmos essa palavra, nós não estamos servindo ao Senhor. Porque Deus é Deus de responsabilidade. Quando eu entendi isso, eu tive que ir para o arrependimento. Por quê? Porque eu confiei muito mais no sistema religioso, eu confiei muito mais no homem, eu esperei o tapinha no ombro do reconhecimento daquilo que eu estava fazendo. Quando não vinha o reconhecimento, me entristecia, aí eu já queria deixar, já dizer, não, eu não vou fazer, eu não vou participar, porque ninguém percebe, ninguém reconhece o que eu estou fazendo, ninguém fala nada, se eu dou opinião, ninguém quer ouvir. Então, quando nós temos esse tipo de pensamento, pode ter certeza, você está servindo muito mais ao homem do que ao Senhor. Quando eu sirvo ao Senhor, a Bíblia fala que Ele nos recompensa. A Bíblia diz assim, entra para o teu quarto, né? Fecha a porta, ora teu pai em secreto, e em secreto teu pai te recompensará. Ele não está dizendo, a Bíblia não está dizendo aí que Deus diz assim, e em secreto teu pai vai te responder. Nem tudo nós vamos ter resposta, mas em tudo nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Se nós entrarmos nessa intimidade e primeiramente sermos discípulos do Senhor para depois sermos líderes. Então, enquanto nós tivermos essa mentalidade ativa em nós, né, de que nós precisamos ter o reconhecimento. É muito sério isso. Hoje você pode ver, por exemplo, tem líderes, tem igrejas que se preocupam muito com a aparência,
né? A aparência do próprio ambiente, do espaço, né? A aparência das próprias pessoas, coisas, né? Vai fazer um evento, quer fazer aquela coisa assim, muito cheia de... Gasta um dinheiro enorme, gente passando fome no meio da igreja, né? Quando você falou desse tema aí, fé e humanidade, não é isso? Uhum. Uma coisa que os líderes, nós como líderes, precisamos aprender é espiritualizar menos e humanizar mais. Então, às vezes, eu já ouvi muitos líderes fazerem isso, eu acho que está indo por um caminho errado. Já tentei até falar, mas se a pessoa não quer ouvir, né? É difícil. É difícil, né? Então, às vezes as pessoas falam, né? Vou comprar um microfone, é para Deus, vou comprar essa cadeira, é para Deus, porque Deus precisa do melhor. Vamos colocar um piso aqui, porque Deus precisa do melhor. Deus não precisa do piso que nós colocamos, porque Ele tem rua de ouro. Deus não precisa da nossa cadeira, porque Ele está num trono. Deus não precisa do microfone, porque a Bíblia fala que a voz de Deus é como um trovão. Então, tudo isso é para nós. Só que aí nós queremos um luxo, alguma coisa, aí nós dizemos é para Deus. Não, vamos dar o melhor para Deus. Aí eu vou lá, faço isso em nome de Deus e eu estou com uma família passando fome. Então, o que é humanizar? Humanizar é a nossa característica, a nossa natureza humana. Por isso Jesus veio e se tornou como homem, ele se humanizou. Por quê? Porque ali ele pôde andar no meio do cego, dos pobres, dos humilhados, das aleijados, dos leprosos, das prostitutas. E ele usou de compaixão. Quando nós entendemos essa compaixão, tudo que vem para nós é para servir o outro. Olha, eu aprendi isso de uma forma tão linda e tão difícil que foi depois que veio o câncer. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, mas depois que veio a situação do câncer, essa humanização, ela ficou mais forte no meu coração. Mas não segure bem o câncer, não fale agora não. Ah, ok. Peraí, calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu aproveitar que a senhora parou bem aí. Porque assim, alguém falou aqui que quando aprendeu a ser discípulo, começou a vivenciar a liderança de uma forma diferente. E é importante a gente pegar isso. O que acontece? Às vezes as pessoas, com determinadas titulações, acabam acreditando que são maiores do que os outros, né? Eu sou pastora. Como é que isso está acontecendo comigo? Né? Então, assim, às vezes, até essa falsa cultura de que eu sou alguém que estou à frente dos outros acaba me mostrando ou acaba gerando em mim uma falsa ilusão de que nada vai me acontecer, né? De que nada pode me atingir, e não é assim. Todos nós somos do mesmo tecido, todos nós sofremos as mesmas coisas. E aí, pastora Vânia, eu queria até ressaltar a perfeição de Deus em tudo que Ele faz. A senhora falou sobre a autorresponsabilidade, né? Eu, como profissional da área da saúde, do comportamento humano, como psicóloga, eu percebo muito nas pessoas que chegam até mim que quando essa responsabilidade, né, não existe essa autorresponsabilidade, o que acontece? Ela projeta no outro todas as suas inseguranças, seus medos. Olha, sua filha está falando, mãe linda. Seus medos, né? Ela acaba projetando no outro todas as suas frustrações e as suas expectativas. E uma hora vai ser frustrada, porque ninguém sabe o que está dentro da gente. Só nós sabemos o que está no nosso pensamento. Então começa a se pensar, mas eu faço aquilo ali e fulano nem percebe. Eu me dedico aqui dia e noite e ninguém está nem aí. Então começam essas coisas. E quando essas coisas não são percebidas, se transforma em adoecimento, né? Então nós temos hoje vários líderes assim de renome, líderes que
que estavam à frente de grandes grupos, de grandes igrejas, e que adoeceram de uma forma que tiveram que se afastar dos seus ministérios para poder restabelecer a sua saúde mental. Então, assim, Deus, quando nos coloca, né, para nós olharmos para nós, nos amarmos, né, cuidarmos de nossas feridas. Tome cuidado com a trave que está no seu olho, antes de apontar a trave do olho do irmão. Tudo Deus diz assim, olhe primeiro para você, se avalie, se cuide, e isso vai lhe ajudar a ser um agente na vida do outro. Né? Então, como isso é importante e às vezes é tão deturpado por conta de uma espiritualidade que às vezes é denominacional e não ligada ao próprio Deus, isso acaba gerando nas pessoas um adoecimento e que infelizmente tem tirado vidas de vários líderes e várias mulheres, vários homens de Deus, por conta de não se permitirem ser discípulos e serem humanos, né? Serem pessoas imperfeitas. E aí agora a gente vai entrar nessa luta que a senhora ainda está travando, né? Nós estamos todos aí com você em oração. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa luta que a senhora tem travado aí há alguns anos já. Que gerou um fruto. Então, é verdade. Olha, pelo fato da gente ser pastora, né, e caminha muitos anos, e já orei por muita gente que foi curada, e de repente acontece comigo, e eu oro, e essa cura aparentemente não vem para mim. No início do tratamento foi muito complicado. Inclusive, eu recuei muito na época, isso no ano de 2015, eu recuei até, porque eu digo, meu Deus, com que autoridade eu vou pregar, com que autoridade eu vou falar de cura para as pessoas, né? Com que autoridade eu vou orar pelas pessoas, o qual eu amava fazer, né? Trabalhei muitos anos na área de libertação, enfim, e de repente eu me vejo acometida com câncer. E eu pregava antes de que o câncer, ele tinha muito a ver com o sistema, com a questão emocional. Então eu pregava isso e falava, quando chegou em mim, aí eu tomei um susto. Eu falei assim, uai, mas... Porque eu me achava, na verdade, Laiane, a pessoa mais equilibrada emocionalmente. Eita! O autoconhecimento é importante. E eu assim, eu me achava assim, aquela pessoa uau, emocionalmente. Mas, e aí, de repente, eu me deparei com situações, tumores na minha alma, que eu descobri depois que eu fui diagnosticada com câncer de mama, seguido de metástase óssea. E aí eu lia lá o Salmo, quando Isaías, Davi dizia, enquanto calei o meu pecado, meus ossos se secaram, envelheceram, né? Aí eu fiquei doida, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Que pecados são esses que nem eu estou lembrando, né? Então foi um susto. Mas aí o Espírito Santo, como ele é gentil e é maravilhoso, ele começou a trazer à minha memória situações lá atrás, dentro disso, de liderança, de pastoreio, ao qual eu tinha sofrido, mas que eu havia tapado eu coloquei debaixo de um tapete, e isso começou a gerar em mim feridas, começou a criar tumores na minha alma, tumores emocionais. Aí pronto, eu tive que partir, fazer a limpeza, a faxina, né? Levantei os tapetes do coração e comecei a arrancar sujeira, a varrer, a abrir as gavetas da alma e pedir o Espírito Santo para entrar nos porões da minha alma, porque eu acredito que os porões da alma é um lugar que a gente não consegue entrar, porque é tão sério isso que até a gente se surpreende, porque às vezes você tem alguma atitude que você mesmo se surpreende.
Como que eu fui capaz de dizer isso? Como que eu fui capaz de fazer isso? É porque tem lugar lá dentro de nós, tem espaço Regiões, dentro de né? nós, regiões dentro de nós, que só Deus pode entrar, porque foi Ele quem nos fez. E eu disse, Senhor, no lugar onde eu não consigo ver, onde eu não consigo entrar, e que eu joguei coisa lá dentro, nos porões, Espírito de Deus entra lá e faz a varredura, faz a limpeza. Menina, eu fiquei impressionada porque o Espírito Santo me permitiu ver algumas coisas dos porões da minha alma. Eu falei assim, Senhor, eu não sou colecionadora de coisas antigas, eu nem gosto de antiguidade, eu não quero ter coleção aqui não, né? Tira essas porqueiras daqui. Mas olha, foi tão lindo como Deus fez, precisei de gente comigo, precisei me aconselhar. A gente precisa de Deus e precisa de gente. Então, eu precisei de Deus e precisei de gente comigo. Eu escolhi algumas pessoas chegadas, né? E a Bíblia fala que nós confessamos para Deus para perdão e uns aos outros para cura. E eu dizia, Senhor, eu confessei ao Senhor. Agora eu preciso confessar para alguém para que haja cura. E aí eu chamei, né, 3 pessoas, conversei, expus ali, eu abri a minha alma, eu me joguei mesmo. E aí então brotou a cura na minha alma. E eu até carrego uma frase que na época Deus me deu. Eu digo assim, o difícil não é a cura do câncer físico, mas é a cura da alma, né? Então, o mais complicado é a cura da alma, não é a cura física. A cura física, ela é algo passageiro que pode vir ou não. Nós vamos morrer, isso aqui vai transformar em pó. E eu me lembro que quando começou o tratamento do câncer, eu buscando o meu milagre. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque Deus disse para mim, filha, troca o seu milagre pelo meu milagre. O seu milagre, ele está limitado ao seu físico. Troque pelo meu milagre, porque o meu milagre, ele é amplo, ele é de dentro para fora, ele vai abranger muito mais. E aí, então, eu topei fazer isso, troquei o meu milagre pelo milagre do Senhor e brotou, então, a cura lá dentro de mim. Veio, então, um trabalho espírito, alma e corpo. Né? Então, o conjunto, né? É essa ordem de Deus. Primeiro o espírito, depois a alma, e agora eu te digo que eu começo a sentir que algo no meu corpo especial está acontecendo. Porque veio o milagre de Deus, que foi de dentro para fora. Então, quando veio tudo isso, aí o Senhor, foi quando Deus me batizou, eu digo que foi um batismo de compaixão. Então, Deus começou a me ensinar a me mover em compaixão. Tirar os olhos de mim e olhar para o outro. E eu aprendi muito isso naquele texto, quando o bom samaritano encontra aquele homem ali, né, que foi assaltado e estava quase morto. E a Bíblia diz que aquele samaritano, ele foi movido com compaixão. E a Bíblia fala que ele pegou aquele homem, colocou ali no seu cavalo, no seu animal, e levou para uma pensão. Chegou lá e lhe deixou pago. Aquele samaritano não podia ficar com aquele homem, mas ele disse assim, vou deixar aqui, tá pago, cuide dele até que eu volte. Então, aí o Senhor me deu essa casa que hoje nós temos, que é a casa de acolhimento. Né? Que é o fruto do que aconteceu, né? Você ainda está em processo de cuidados físicos, né? Sim, também. Sim. O espiritual a gente não para de cuidar, a gente está sempre renovando, todo tempo. né? E aí, assim,
pessoal colocando beijos, amo, as duas, obrigada, amor, não quer demais. A senhora falando de compaixão, e a senhora tem trazido muita compaixão aqui no nosso bate-papo, né? Tem uma parte da psicologia positiva, que ela fala a terapia da compaixão, né? E assim, a compaixão, ela é muito mais, o nível da compaixão, ele é muito maior do que o da empatia. As pessoas falam muito em empatia, a gente tem que ter empatia uns pelos outros. Mas, na verdade, quando a gente tem compaixão pelo outro, aí sim que há uma transformação em nós e no outro. Né? Exato, exato. Por isso e aí, assim, a palavra de Deus é perfeita para tudo. Né? Então, coisas que o homem tem descoberto agora na ciência, trazendo essas terapias novas, terapia positiva, quando fala da gratidão, que expressar a gratidão traz o bem-estar físico, o bem-estar mental, das nossas relações sociais, fala da generosidade. Então, assim, mas isso é o que a Bíblia já fala, ó, há muito tempo, né? E as pessoas que, na verdade, têm esse olhar para o outro, têm um olhar de cuidado, são pessoas compassivas, né? Que tem compaixão pelo outro. Então, isso é uma marca. E é importante, você que está aí nos ouvindo, mais do que empatia, nós precisamos ter compaixão, né? Exato. Compaixão pelos outros, tá bom? Pastora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da MAC, né? Que eu acredito que tem algumas pessoas que não conhecem, que é fruto dessa sua transformação, né? A doença, ela não veio para lhe matar. A doença, ela veio para gerar vida, né? Amém. Então, é importante a gente olhar os nossos adoecimentos como geradores de transformação e geradores de vida. A morte é uma certeza que nós temos independente de qualquer adoecimento, né? Exato. Uma hora a gente vai para um outro plano, mas nós gerarmos vida através de adoecimentos, através de lutas que nós travamos, isso não é para todo mundo. Então, é uma forma de você olhar as dificuldades de uma perspectiva diferente, né? Você que está passando por algum adoecimento, nós estamos vivendo um tempo de vários desafios financeiros, muitas incertezas, né? Muitas lutas que todos nós temos vivenciado, mas eu quero te dizer que o que você está passando hoje é para gerar vida, para gerar transformação. As transformações, elas não começam nos outros, elas começam a partir de nós, e quando somos transformados, nós conseguimos ser agente de transformação na vida do outro. Então, a senhora pode falar um pouquinho da MAC? Posso sim. Laione, essa questão da empatia, da compaixão, quando nós temos empatia, nós ajudamos quem nós queremos ajudar. Quando nós temos compaixão, nós servimos as pessoas independente do que elas são. De quem são, verdade. Independente de onde vêm. Independente se são boas ou não. Quando nós temos empatia, nós fazemos um favor. Há uma diferença entre prestar favor e servir. Prestar favor é quando eu faço algo para você quando me sobra tempo. Aí eu vou lá, lhe fiz um favor. Eu não estou, na verdade, lhe servindo naquela proporção que Jesus falou. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Para servir. Quando eu vou lá, te sirvo nesse sentido, né, entre aspas, não pode deixar, eu posso fazer isso para você quinta-feira. Eu vou lá e faço, por quê? Porque eu tenho uma empatia, né? Então eu vou te ajudar em alguma coisa, eu vou arrumar um tempo qualquer, ou vai me sobrar um tempo, eu vou te ajudar. Quando nós somos movidos pela compaixão de Jesus, que é esse nível de servir, né, e não ser servido, então eu não vou te servir só na hora que me sobra tempo. Eu vou te servir qualquer hora, em qualquer momento. Sabe? Então isso tem uma diferença muito grande, muito grande. E hoje eu entendo que a MAC, ela é uma obra que Deus colocou nas nossas mãos, mas primeiro Deus me forjou nessa compaixão. Eu te digo com propriedade, se eu não estivesse vivendo
o que eu estou vivendo hoje, essa situação toda, se eu não estivesse passando por o que eu estou passando, eu não teria escrito 2 livros, eu não teria aberto a MAC, eu não estaria ajudando pessoas com câncer. Talvez eu estaria vivendo o meu ministério, né? Feliz, contente, pregando por aí, viajando, ou na frente de alguma igreja. Deus nos tirou da frente de igreja, né? Hoje eu e meu esposo não pastoreamos igreja linha de frente, né? Como o pastor Vicente, a pastora Lurdinha e outros pastores que estão aqui, mas o Senhor nos entregou essa missão. Então a MAC, o que é a MAC? É a transformação que Deus fez. Deus pegou a minha dor e transformou numa missão. Então isso que ele fez. E ele, então, me entregou isso, me entregou essa missão para que a gente pudesse pastorear esta missão. Então, esse pastoreio hoje envolve muita compaixão. Então, hoje a gente ajuda essas mulheres espiritualmente, ajudamos fisicamente, ajudamos a família delas. Às vezes a gente tem que mandar cestas básicas, a gente ajuda com profissionais da área da saúde para estar ali, a gente está sempre buscando alguma coisa para que elas fiquem o mais confortáveis possível, né? Então, isso tudo só é gerado dentro de uma compaixão. Porque se a gente for buscar fazer isso pela empatia, não faz. Não alcança. Tem coisas a gente não alcança. Não alcança. Tem situações que você não consegue dar passos, porque se você não estiver gerado na compaixão, você não dá passo. Você vai achar que o outro não é merecedor, né? Não, fulano não merece isso, fulano não merece. Então o Senhor nos entregou essa missão hoje. Nós temos essa associação, a qual até a Silene botou assim, a MAC Realizações. Outro dia, uma paciente disse que queria casar, né? Porque ela queria casar, e aí nós, meu Deus, como? Ela falou assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer químio, vou perder os cabelos, e eu queria casar antes do cabelo cair. Menina, e aí eu postei isso na rede social, em menos de 12 horas que eu havia postado, apareceu uma irmã chamada Iri Catureba, talvez você conhece. Conheço a Iri. A Iri pegou, me ligou, falou assim, pastora, de Deus, nós vamos fazer o casamento dela. Eu digo, mas como é que vai ser? Pastora, não se preocupe com nada. Tá na mão aqui, você não tem que fazer nada. Sabe? Uma Meu benção Deus, aí. olha, foi um casamento tão lindo. Parecia assim, casamento de gente rica. Então, sabe? Que Deus, quando faz, cuida dos detalhes, né? Minha irmã teve saxofone, teve violino, a Kelly Melissa cantou, teve jantar, a Teinha fez um jantar maravilhoso. Maravilhoso, né? Teinha é ótimo. Teve coquetel, teve bolo, teve salgadinho, teve docinho. Tudo que uma noiva tem direito, até hotel, nós conseguimos para ela passar a noite. Então, ali foi um sonho realizado de uma paciente. Então, a gente pensa nisso, sabe? A gente pensa não só ficar com algo, só ali, oferece uma casa, elas vêm, dormem, comem e está tudo bem. A gente procura saber o que está acontecendo com elas, o que elas estão precisando, para que a gente possa, então, ajudá-las, né? Da melhor maneira possível, né? Então, assim, a casa, ela é uma missão de Deus, é algo que Deus nos entregou. Agora, eu não digo que é pesado. Eu aprendi isso, sabe? Nunca diga, eu estou falando para pessoas aqui, se você tem ministério, seja de louvor, seja o seu ministério profissional como psicóloga, seja pastoreio, seja líder de célula, seja líder de alguma outra área, seja um diácono, seja um profeta, um pastor, um apóstolo, um mestre, nunca diga, é pesado. Porque não é. Se você está achando pesado, é porque você não está servindo a Deus. Você está tentando servir e agradar os homens. Então, você nunca vai conseguir. Se você tentar agradar pessoas, você vai viver num âmbito de frustração e decepção, um território muito intenso. Se você faz as coisas colocando a expectativa em Deus, você não vai ter frustração e decepção.
Porque a palavra diz que Deus não frustra e não decepciona ninguém. Ninguém. Então, o ministério, o chamado, a obra que Deus te entrega, se você tem uma obra social para realizar e você entende que Deus que te entregou, vá em frente. Pega esse negócio aí, põe para funcionar. Agora, sem medo. Sem medo. Agora, Deus fala para a gente, Deus entrega tanto para o pastor, para o líder. O problema é o seguinte, nós nunca vamos poder fazer sozinhos. Deus entrega um plano, um projeto para nós, Deus entrega, mas para executar eu vou precisar de gente. Deus não entrega nada para nós executarmos só. Não tem como. Se fosse eu tenho assim, isso também em mente, de parcerias. A gente precisa viver parcerias. O tempo inteiro. Se fosse assim, quando Jesus enviou os 70, ele não tinha enviado de 2 em 2, ele tinha enviado de 1 por 1. 1 por 1, mas verdade. Ele enviou de 2 em 2, porque um precisa do outro. Né? Verdade, é melhor pastora. 2 do que ser 1, né? A Bíblia fala isso. A própria palavra já diz. Isso. Então, qualquer projeto que você receber de Deus, qualquer plano, Deus vai te dar um projeto, Deus vai te dar uma estratégia. Agora, você precisa saber quando vai ser, porque pode ser algo que Deus vai te dar para não ser feito agora. É para daqui a algum tempo. Então, você tem que estar atento. Quando vai ser, como vai ser, onde vai ser e quem estará envolvido no projeto. Aí sim, você vai montar isso de acordo com uma ordem de Deus. E aí o Senhor, ele vai trazer a bênção sobre aquilo. Então, a MAC, Deus trouxe isso para nós. Quando, onde, como e quem poderia estar envolvida. Uma das primeiras pessoas que se envolveram nesse projeto foi a Lívia, aí da sua igreja. Eu sei. A Lívia foi uma pessoa de conexões. E outra coisa, talvez a pessoa fale assim, mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Você pode não ter o dinheiro, mas todos nós conhecemos alguém que tem. Todos nós conhecemos alguém que é um profissional de alguma área. Todos nós, então nós somos seres de conexão. Nós conectamos pessoas umas às outras. Verdade, olha, pastora. Laione, eu não tenho condição de lhe ajudar financeiramente, mas eu conheço uma pessoa que possa. Eu vou falar com essa pessoa, eu vou te conectar. Pronto, você fez algo, né? Então, isso só é gerado se tiver em nós a compaixão. Se não tiver, eu vou achar lindo o projeto, vou ficar feliz com o projeto, mas eu nunca vou me envolver. Verdade. Né? Pastora, eu queria deixar aqui uma frase, a gente já está chegando perto do fim. Ai, Sim. meu Deus, é tão ruim a gente encerrar, mas para deixar com gostinho de quero mais. É verdade. Vamos lá, a gente falou, eu acredito que nessa série de lives vai vir muito sobre isso, né? Sobre a identidade. E eu percebo que você entender quem você é faz uma diferença em tudo na sua vida. Você tem uma autoimagem que não seja uma autoimagem deturpada, faz você chegar faz você trilhar caminhos e chegar até lá, né? Exato. E eu separei aqui uma frase para a gente falar hoje, para a gente encerrar. O grande problema que faz com que nós rejeitemos o presente da identidade é que nós nos definimos de acordo com o que fazemos e não com o que somos. Né? Que eu acredito que isso aqui traz muito do que a senhora nos trouxe aqui nessa noite, né? Que assim, não é o que você faz que lhe define, é quem você é. E encontrar quem você é, encontrar a sua identidade naquilo que você cria expectativa, é de quem você é mesmo, com suas limitações, com os desafios para você superar diariamente, isso é que faz diferença. Enquanto você não encontrar quem você é, você vai criar expectativas dos outros, você vai se projetar nos outros, você vai aumentar a sua insegurança, você vai deixar de criar projetos, você vai deixar de ser agente de compaixão na vida do outro, né? Por quê? Porque você não vai entender quem você é e qualquer um vai dizer quem acha que você deve ser.
né? Exato, Então, assim, exato. é muito importante os nossos processos, é muito importante nós entendermos que não estamos sozinhos, né? E a irmã Lurdinha falou ontem sobre isso, a senhora trouxe isso de novo, que Deus, a sua fé, a sua relação pessoal, mas também a sua relação com o outro, né? De que é importante você ter pessoas para compartilhar, é importante você entender que você tem seus processos primeiro e depois tem os processos dos outros, né? Primeiro você foi forjada, transformada, restaurada, para depois você compreender aquilo que Deus estava projetando para você, né? Hoje a MAC, ela não vem só como um projeto através da sua dor, mas ela vem também trazendo novos sentidos para outras vidas. E isso, assim, é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo que só quem consegue realizar é alguém que realmente já entende quem ela é, porque senão você ia ficar cheio de expectativas e ia potencializar, na verdade, o que você não queria, né? Eu queria que nesse momento a senhora fizesse a sua fala final, quisesse dar algum conselho para alguém que está iniciando no ministério. A gente tem 4 minutinhos, então a senhora pode falar um pouquinho que eu vou finalizar, tá bom? Tá certo. O meu conselho para quem está começando o ministério é: busque conselhos. A palavra de Deus diz em Provérbios: nos muitos conselhos há bom êxito. Não deixe de buscar conselho com quem já está fazendo. Não pense você que você é a primeira pessoa que vai começar a fazer algo. Já tem um monte de gente fazendo o que você quer fazer. E já tem um monte de gente fazendo muito bem feito o que você quer fazer. Então, busque conselho com pessoas que já estão fazendo. Você que quer começar um ministério de pastoreio, vou abrir uma igreja, procure homens e mulheres de Deus que já estão fazendo isso há muitos anos. Você vai evitar andar por caminhos que não precisa andar. Eu quero abrir uma associação, eu quero fazer uma obra social. Procure quem já está fazendo. Quando eu fui abrir a MAC, eu andei em vários lugares para conhecer quem já estava fazendo. E eu fui buscar conselho. E isso me ajudou muito. Me fez diminuir o caminho que eu tinha que andar. E eu não peguei desvios. Então eu pude ir mais para um alvo mais rápido, né? Então é isso. Busque conselhos com quem já está fazendo. Agora eu queria que a senhora fizesse uma pose para a gente tirar uma foto bem bonita, que é para eu colocar. Vamos fazer uma pose aqui bem bonita. Mas bora lá. Tira os comentários para não sair, né? Agora como é que... deixa eu tirar aqui. Muito bem, a senhora tá melhor do que eu. Bora lá, faça aí uma pose. Alguém tira uma foto nossa aí, ó. Sorri. Pronto, tirei. Agora sim, eu queria... Agora volta os comentários. Vou voltar, aí. Senão eles vão ficar... Queria agradecer, né? É um privilégio estar aqui com a senhora, ouvir sua história, obrigada, né? A gente só cresce e Deus nunca nos dá algo que a gente não possa suportar. O Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus de restauração. Então, quando eu vejo a sua vida, quando eu vejo a sua história, é uma história que nos inspira a não desistir. É uma história que nos mostra que, apesar de qualquer dor, de qualquer luta, de qualquer desafio que nós venhamos a enfrentar, sempre é possível nós sermos geradores de vida, nós sermos geradores de transformação. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu agradeço demais, agradeço a cada um de vocês. Vocês que querem conhecer a MAC, vão lá no Instagram, Muito Além de um Câncer, para vocês conhecerem e ajudarem financeiramente, porque essa é uma obra que não pode parar. Amém? Exato. Amém. Muito obrigada, meu amor. Nosso Instagram também. Um beijo. Deus te abençoe. Amo muito você, a pastora Lurdinha. Vocês estão aqui no meu coração. Amém, amém. Até amanhã.